tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço flocos de neve, estrelinhas, pontinhos de luz, bolinhas, flashzinhos nos desenhos. São detalhes que a gente adiciona para dar mais vida, mais, como posso dizer, mais vibração aos designs que a gente faz, tanto desenho pequeno quanto de rosto todo. Os flocos de neve a gente coloca só um fundinho e depois acrescenta flocos de neve, já tá pronto o design do Frozen. Então eu vou mostrar para vocês qual pincel eu uso, qual a quantidade de tinta correta que se coloca para cada tipo de traço, qual a posição correta do pincel, que são dicas super importantes para você conseguir desenvolver um trabalho bem legal, tá bom? Se você quiser saber esses meus segredinhos, é só continuar assistindo o vídeo. Hoje eu vou usar o pincel número 611, tamanho 3/0, ele é da Ceramic, é um filete. E vou usar também a tinta líquida da Color Make, branca. Vou começar fazendo o floco de neve básico, que é o que eu sempre faço para designs da Frozen. Do Frozen, como diz minha filha, não é da Frozen. Então vamos lá, a gente começa pressionando o pincel. Vou colocar mais perto para vocês verem melhor. Então a gente pressiona e puxa pra cima e puxa pra baixo, puxa pro lado, deixa eu colocar um pouquinho mais de tinta, puxa pro lado, puxa pro outro, fazendo uma cruz, mas tomando cuidado de deixar o meio mais gordinho e as pontas um pouco mais finas. Encosta no meio, puxa, encosta no meio, puxa, na diagonal. E como eu disse no outro vídeo, no vídeo de gotas e arabescos, que eu vou deixar o link aqui para vocês, pincel redondo normalmente a gente usa em pé. Então a mesma coisa acontece com o filete. O filete é um tipo de pincel redondo, só que é menorzinho, mas a gente sempre usa em pé, pincel para traço. Então eu vou encostar aqui na metade do floco e vou puxar um para um lado, outro para o outro, um para um lado, outro para o outro. Mesma coisa eu faço no do meio e vou repetindo essa sequência. Um para um lado, outro para o outro, um lado, para o outro. Então eu vou sempre fazendo essa sequência de para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e aí eu tenho todos esses espetinhos aqui. Então, agora aqui com o outro, com a parte do X, no caso, vou fazer da mesma forma para um lado e para o outro. E agora eu vou colocar uma bolinha na ponta. Para fazer a bolinha, eu deixo a pontinha do pincel bem carregada. Então, eu vou colocar uma bolinha em cada pontinha do meu floco. E é opcional também essa bolinha aqui. Eu acho que dá um charme a mais, mas também não é obrigatório. Aqui tá o primeiro floco de neve. O próximo floco, deixa eu posicionar melhor o braço, ele é muito parecido com esse, só que a gente vai fazer ele todo com gotinhas. Então, ó, a gente faz um pontinho aqui no meio, encosta e puxa, da mesma forma que a gente fez o início do outro. Do meio pro lado, do meio pro outro, do meio pra cima, do meio pra baixo. Do meio pra diagonal, para um lado, pro outro e pro outro. Deixa eu arrumar isso aqui que ficou mal feito. E agora, eu vou fazer como a gente fez as flores, como a gente faz as flores com pincel redondo. Eu vou encostar e apertar, fazendo uma mini gotinha. Aqui também, mais um e uma gotinha aqui na ponta. E vou fazer isso na parte que é a principal, que seria a cruz. Um lado pro outro.
e no meio. Aqui embaixo, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, deixa eu arrumar, e para o meio. E agora aqui, para um lado, para o outro, um lado, para o outro e para o meio. Nesse último aqui, eu vou fazer só na ponta. Só assim, mais pro meinho, na realidade, não na ponta. Então, ó, para um lado, para o outro e um na pontinha. Para um lado, para o outro e um na pontinha. Se vocês repararem, elas vão ficando ligadas aqui pelo meio. Para um lado, para o outro e uma na pontinha. Para um lado, para o outro e uma na pontinha. Daí elas ficam mais ligadinhas assim. Como eu gosto muito de bolinhas, eu acabei já fazendo bolinhas aqui sem nem ter feito esforço, só encostei a mão, carimbou. Pra fazer bolinha, a gente deixa o pincel bem gordinho, bem carregado. Que aí a gente vai simplesmente depositar a tinta em vários pontos. Então, vamos lá. Bolinha, bolinha. E a pressão da mão é que vai dar o tamanho dessa bolinha. Então, essas bolinhas é como se fossem a neve na composição que a gente fizer. A gente pode fazer um fundo azul com branco ou azul com prata e acabar enfeitando com os flocos de neve. Já tem o design do Frozen. Vou fazer pra vocês o ponto de luz, que é muito parecido com o floco, que é assim. A gente encosta, estica, encosta, estica, encosta, estica, encosta, estica. E eu venho aqui mais... Deixa eu limpar aqui que eu borrei. Encosta, estica, encosta, estica. A mão sempre bem em pezinha. E eu gosto de fazer os dois assim, bem juntinhos. Tem gente que gosta de fazer aquele que é como se fosse uma estrelinha. Então, você deixa a parte da cruz bem maior do que a parte do X. E agora eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou usar esse pincel aqui, ó, 311, tamanho 4, da Keramic. Vou usar pra fazer uma estrela dessas comuns mesmo, que a gente aprendeu a fazer na escola, só que de um jeito diferente. Então, ó, você encosta, dá uma apertadinha e puxa. Encosta, dá uma apertadinha, puxa na diagonal. Encosta, aperta, puxa na diagonal. Sempre partindo do meio para as direções das pontas da estrela. E aí você dá o acabamento se precisar. Muitas vezes ela já sai prontinha. Depende muito da carga, da tinta, da quantidade de tinta que você colocou no pincel. Aqui ela não ficou pronta de imediato, mas ela já tem as proporções bem certinhas, então facilita muito a simetria. Acaba ficando com uma proporção bonitinha. Tá? Vou fazer mais uma. Então, a gente coloca a tinta no pincel, na totalidade da cerda. E vamos lá. Pode fazer o tamanho que quiser, vai muito da pressão da mão. Encosta e puxa, sempre do meio para a direção que ficariam as pontas da estrela. Então, isso para você fazer um arco-íris no rosto com a técnica One Stroke e complementar com um monte de estrelinhas e pontinhos de luz, já tem um design lindo. Olha que bonitinha que ela fica. Você não precisa de stencil para fazer tudo. Muita gente acha que eu só uso stencil. Na realidade, eu tenho os stencils à venda na lojinha, mas para facilitar a vida de quem está começando, ou nos momentos de correria, ou até para designs que a gente tem um pouco mais de dificuldade mesmo. Ó, encosta e puxa. Encosta e puxa. Encosta e puxa. Essa daqui já saiu quase no formato, só saiu um pouquinho magrinha aqui nessa parte. Aí você arruma rapidinho
já tem uma estrelinha na cor. No formato, na cor total, né? Na cor totalmente preenchida. E já no formato que você quer. Outra forma de fazer bolinhas é com a traseirinha do pincel. Então é só deixar bem preenchidinho e vai encostando. Eu ultimamente tenho preferido fazer com o pincel filete bem carregadinho, porque eu não erro tanto no peso da mão. Bom, é isso, gente. O negócio é colocar bastante brilho, bastante estrelinha, jogar um glitter, dar um acabamento bem bonitinho pra você ter sua pintura bem feitinha, diferenciada, pra sair da mesmice, usando técnicas que vão facilitar seu trabalho, vão deixar mais bem acabado, mais harmonioso, com um detalhe simples. Tá? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, eu espero ter contribuído para o sucesso de vocês nos eventos, na arte, na pintura facial. Tá bom? Se você gostou, clique aqui embaixo em gostei, dá uma ajudinha para o nosso canal crescer. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo! Até mais!